sozinho. Não. Há uma vasta rede invisível sustentando toda a operação. Mas espera aí, o médium não está lendo os dados diretamente do lenço? Como se o tecido fosse um pendrive ou um livro aberto? O lenço é a porta de entrada, mas a leitura profunda dos fatos depende de uma colaboração interdependente. Vamos olhar para os bastidores que a visão espiritual revelou nesse caso específico. O rapaz havia de fato desencarnado de forma trágica. Certo. Mas a história não acaba com a morte do corpo. Os amigos dele no plano espiritual queriam ajudar, eles queriam amenizar o sofrimento dos vivos. Ao mesmo tempo, na Terra, a família estava em prantos, emitindo pensamentos constantes de agonia. Gerando aquelas ondas mentais intensas que a gente falou. Isso. O texto descreve a situação como um cruzamento de ondas mentais numa procura movimentada. Era um pedido de socorro pulsando nas duas esferas, entre vivos e mortos. Nossa. Então a ideia de mandar o lenço pelo correio lá pro médium não foi apenas uma intuição que surgiu do nada na cabeça de um familiar? Muito provavelmente foi uma indução direta. Uma inspiração sutil desses amigos espirituais. E aqui entra o ponto crucial da mecânica. Manda. No instante em que o médium encosta no lenço e entra em transe, ele não está só tateando as impressões presas no tecido. Esse estado de circuito fechado abre a antena dele. E é nesse momento que essas inteligências desencarnadas, que já estavam trabalhando no caso, se incorporam à onda mental do médium. E elas fazem a conexão. São elas que fornecem os avisos, projetam as imagens das coordenadas geográficas e relatam os detalhes do acidente direto na tela mental do sensitivo. Então, o que tudo isso significa? É um esforço de equipe gigantesco, na verdade. Gigantesco. O público e a família só enxergam a ponta do iceberg, que é o sensitivo falando lá na frente, e ignoram completamente o time de resgate invisível que usou o transe do médium como, sei lá, um alto-falante. Uma excelente forma de colocar. Mas isso levanta uma dúvida enorme para mim sobre a mecânica do objeto físico. Porque se quem conta a história são as mentes que se conectam ao médium, qual é a função física do lenço? O lenço tem um papel essencial. Por que não simplesmente ligar para o médium e pedir ajuda verbalmente? Espera, como é que um sentimento intenso da família ou do falecido gruda num pedaço de algodão inerte? O pano não tem sistema nervoso para armazenar arquivos? Para entender como isso gruda no pano, a gente precisa recorrer ao conceito de telementação e das formas pensamento. Lembra da premissa de que o pensamento é uma força física com densidade? Lembro, a assinatura vibratória. Exato. As pessoas que estão sofrendo pelo desaparecimento, ao pegarem aquele lenço todo dia, despejam ali uma concentração cavalar de afeto e de angústia. Aham. Essa tensão contínua e pesada, ela não evapora no ar. Ela cria as chamadas formas pensamento, que são estruturas quase substanciais na dimensão espiritual. É como se a emoção fosse esculpindo algo real na energia ao redor do objeto. Exato. Uma analogia muito boa para entender como a matéria inerte guarda isso é pensar no funcionamento de um disco de vinil antigo. Um vinil? O plástico do disco de vinil, por si só, ele é mudo, né? Ele não tem cérebro, não tem arquivos digitais lá dentro. Mas a emoção e a intenção humanas funcionam como aquela agulha afiada de gravação, que através do contato constante da repetição, vai fisicamente cavando sulcos microscópicos no material plástico. Nossa, faz muito sentido. A música, ou nesse caso a forma pensamento, fica gravada de forma indelével nos sulcos energéticos do tecido do lenço. Cara, isso é brilhante. O lenço é o disco de vinil daquela família em desespero. E quando o médium segura um lenço e entra em transe, ele atua como toca-discos. Perfeito. A onda mental dele é a agulha que corre por aqueles sulcos invisíveis, captando a vibração de afeto e de angústia gravada ali. É a leitura dos sulcos emocionais. E é essa sintonia fina, gerada pelo objeto, que atrai o time de resgate espiritual que já estava vibrando naquela mesma frequência de dor e desejo de resolução. O lenço, no fim das contas, é o endereço IP para a conexão perfeita acontecer. Uma leitura absurdamente precisa. Objetos deliberadamente psicometrados são agentes fortemente induzidos. Eles estabelecem a ponte vibratória inicial.
Sem o objeto ali como um diapasão emocional, o médium poderia não sintonizar a faixa de frequência exata onde as inteligências prestativas estavam aguardando para repassar os dados. Mas aí temos um problema de lógica estrutural, pelo menos na minha cabeça. Qual? Se é tudo tão mecânico e tão bem fundamentado, tipo, se temos a onda mental expandida, o objeto gravado certinho como um vinil, o toca-discos mental do sensitivo preparado e a equipe prestativa só esperando a conexão dar match, por que testes desse tipo falham tantas vezes no mundo real? As falhas. Se alguém decidir hoje levar um objeto histórico de museu ou uma evidência de um crime até um sensitivo para tentar reproduzir o caso do lenço, as chances do resultado ser nulo ou completamente equivocado são altíssimas. O que é que quebra a máquina? O que quebra a máquina é o fator humano. O texto entra numa variável incontornável que define o sucesso ou o fracasso de qualquer empreitada mediúnica. O problema do merecimento e da companhia. Merecimento. Sim, e embora isso soe puramente como um moralismo religioso, na física espiritual proposta, trata-se de pura interferência de sinal. É ruído na linha. Mas como o moralismo vira ruído na física da mediunidade? Voltemos à lei de atração das vibes que a gente já discutiu. Imagine que a pessoa que leva o objeto ao médium tem intenções puramente fúteis, financeiras, egoístas ou até maldosas em relação àquela leitura que ela está pedindo. Alguém querendo ganhar dinheiro com o caso, por exemplo. Isso. Ou talvez o próprio pesquisador conduzindo o teste tenha uma postura de deboche, de presunção, só querendo desmascarar aquilo de má fé. Essa emissão mental de baixa qualidade funciona como um imã. Atraindo o quê? Ela não atrai a equipe de resgate focada na solução nobre, ela atrai para perto do sensitivo e do ambiente elementos desencarnados de ordem inferior. Espíritos ociosos, enganadores ou afins com aquele baixo propósito ali. Nossa, é como tentar fazer uma transmissão de rádio super séria num canal aberto, onde um bando de intrusos começa a gritar besteiras e passar trotes. É exatamente isso. Eles sujam o campo de indução. E se o médium, o próprio aparelho intermediário da coisa, não estiver espiritualmente seguro e focado, essas influências discordantes tomam conta da onda mental dele. Entram na frequência. A máquina estava toda pronta para rodar o disco de vinil, mas alguém arranhou a faixa com más intenções e o alto-falante só emitiu ruído e informações caóticas. Faz todo sentido dentro dessa física. Para a mecânica funcionar perfeitamente, a harmonia de propósitos entre vivos e mortos é obrigatória. A ausência dessa sintonia nobre resulta num fracasso técnico perfeitamente compreensível dentro dessas leis propostas. Eu tô chocado em como a engrenagem fecha em todos os pontos, sabe? Desde a criação da onda mental lá no começo, até as condições ambientais para que a leitura não sofra interferências. E isso leva a gente a uma consequência muito prática, que talvez seja a revelação mais intimidadora de todo esse capítulo. Que seria a gravação contínua. Isso. Se a gente deixar de lado a figura do médium especialista e da equipe espiritual de resgate e focar só nessa propriedade da matéria de ser um disco de vinil, a fonte afirma categoricamente que a matéria assinala sistemas de vibrações o tempo todo. O tempo todo, sem exceção. E essa é mesmo a conclusão mais contundente de tudo isso. A matéria não é um espelho passivo que apenas reflete a luz que bate nela. Ela absorve, ela retém tudo que é criado pelo contato contínuo com as pessoas, com as nossas emoções diárias e com a própria natureza, imprime uma marca vibratória na estrutura íntima das coisas. Essa assinatura indelével na matéria é o que alicerça os variados fenômenos que o livro cita depois, tipo telestesia, radiestesia e a visão através de corpos opacos. Quer dizer que a arquitetura do universo é, na verdade, um imenso gravador ligado no modo contínuo. Um gravador onde nada se perde, tudo fica registrado nos mínimos detalhes, onde há presença e intenção a rastro. Gente, vamos recapitular o tamanho da jornada que fizemos aqui hoje. Começamos entendendo que o nosso pensamento não é abstração, não é fumaça, mas sim uma impressão digital de energia sólida, com poder e extensão.
Aham. Descobrimos que a capacidade de transportar a percepção para fora do corpo tem paralelos claríssimos na ciência do hipnotismo, onde o fluido nervoso comprova sua mobilidade física. Exato. E ainda mais importante, descobrimos que ninguém precisa ter pendência mediúnica ou ser especial para experimentar isso. A simpatia e a antipatia automáticas da nossa rotina são exatamente essa mesma radiação operando nas marchas mais baixas. Culminando na percepção de que a leitura avançada de objetos, como o lenço do caso do desaparecimento, não é uma mágica isolada. É só o acesso sintonizado a uma vasta rede de informações sustentada por memórias gravadas na matéria e por mentes encarnadas e desencarnadas interligadas por laços de afeto. E é vital entender por que destrinchar essa mecânica tem uma relevância absurda fora das páginas do livro, sabe? Para o nosso dia a dia mesmo. Porque se cada cadeira, cada caneta, cada parede da nossa casa atua como um mediador contínuo e acumula as vibrações das emoções que a gente vive, a implicação disso é monumental. É transformadora. Isso prova que nós não somos agentes passivos no mundo apenas, tipo, ocupando espaço e respirando ar. Nós somos literalmente os arquitetos invisíveis do nosso próprio ambiente. Nós estamos forjando a atmosfera de onde a gente vive. A nossa presença contínua, os nossos surtos de raiva no trânsito ou no quarto, os nossos momentos de profunda empatia, nada disso dissipa no vazio. Tudo isso impregna o mundo material. O rastro é real. Ele é invisível, claro, mas ele é muito denso. A matéria que nos cerca é o arquivo vivo das nossas escolhas mais íntimas. O que joga por terra aquela ideia de que, quando a gente está sozinho num cômodo, os nossos pensamentos não afetam nada nem ninguém. E sabendo agora de tudo isso, sabendo que essa física vibratória age como uma agulha gravando dados a cada segundo no vinil do nosso dia a dia, a nossa investigação chega ao fim com um convite a uma reflexão prática para quem acompanha a gente. É um ótimo exercício. E não é preciso ter clarividência para fazer esse exercício, tá? Basta olhar para os objetos mais antigos guardados aí no seu ambiente neste exato momento. Aquele relógio de família esquecido na gaveta, o livro gasto na estante do escritório ou até a cadeira onde você senta todos os dias para trabalhar. Se houvesse hoje um toca-discos capaz de traduzir o sistema de vibrações que essas coisas armazenaram silenciosamente ao longo dos anos, que tipo de histórias invisíveis estariam ecoando na sala agora? É uma pergunta de peso. E acima de tudo, considerando as emoções que a gente despeja ali todos os dias, que tipo de atmosfera silenciosa todos nós estamos construindo e deixando gravada para o futuro? Fica aí a provocação.